Evangelho de São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Queridos irmãos, ouvintes da nossa Rádio Manancial, aqueles que estão acompanhando pela TV Web, eu tenho certeza que Deus nessa noite tem uma palavra para cada um de nós. E nós já, através dos louvores, já podemos sentir aqui a presença do Espírito Santo falando conosco. Mas Deus, Ele destaca aqui no livro do profeta Ezequiel, 3 homens: Noé, Daniel e Jó. Cada um desses homens marcaram a sua história em suas épocas, em momentos diferentes. Eles vivendo uma vida de santidade diante de Deus. No mundo pecaminoso, no mundo terrível, eles preservaram a sua integridade diante de Deus. Deus fez o homem para este homem o adorar. Adão, lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, este homem, ele tinha a oportunidade, o privilégio de todos os dias ter um encontro com Deus. Todos os dias Deus visitava Adão para conversar com este homem. E Deus fez o homem para ele ter essa intimidade com ele. Mesmo Adão não visualizando Deus da sua forma natural, como nós vemos um ao outro, mas ele podia ouvir a voz de Deus todos os dias ali no Éden. Conversava com Deus. Tinha um privilégio que muitos gostariam de ter. Porém, o pecado roubou do homem esta oportunidade, esse privilégio de viver esta intimidade com Ele. Deus então tira Adão do jardim. O homem perde a oportunidade, o privilégio de tê-lo constantemente ao seu lado. E um novo momento começa na história da humanidade. Porém, Deus nunca perdeu a vista do homem que Ele criou. Deus nunca perdeu o controle dessa humanidade que estava vivendo mergulhada no abismo, no pecado,
Ele nunca perdeu o controle. Ele tinha um projeto de resgate. Ele sabia que ia resgatá-los de novo. E os anos vão se passando. Os momentos vão se passando. E lá na frente, Deus olha para uma família. E esta família, tendo seu patriarca Noé, Deus diz: Noé, eu já não suporto mais o pecado deste povo. Noé, chegou o momento de eu trazer o meu juízo sobre a humanidade. Eu tenho falado, eu tenho mostrado a minha grandeza para com o povo, porém eles não querem voltar novamente a me adorar, eles não querem ter comunhão comigo. Então chegou a hora de eu trazer o meu juízo sobre a terra. Deus então diz: Noé, começa a anunciar, eu vou dar a última chance, eu vou dar a última oportunidade para este povo, e diga para este povo que eu vou mandar chuva sobre a terra. Mais do que isso, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E vai ter um escape. Vai ter uma porta de escape para aqueles que crer na tua palavra. Tu serás o profeta que eu vou usar. O homem que estará me representando na terra, Noé, para dar a última oportunidade a essa sociedade corrompida. E diga para eles que você vai começar a construir uma arca. Esta arca será o refúgio. Esta arca será o escape. Então você começa a anunciar a este povo que eu vou mandar chuva e eu vou mandar um dilúvio. E só vai escapar aqueles que crerem. A arca começa a ser construída, o povo começa a ver o tamanho gigantesco daquela arca, e eles começam, em vez de acreditar nas palavras de Noé, eles começam a zombar. Eles continuam vivendo a sua vida como normalmente estavam vivendo. Eles continuavam adorando seus deuses e praticando todo tipo de pecado e iniquidade, como se nada estivesse acontecendo. Até porque naquela época, até então, o povo não conhecia o que era chuva. O povo até então não sabia nem o que era orvalho sobre a terra. Agora Noé, já de idade, com uma linguagem que eles nunca havia conhecido na face da terra, falar sobre água abundante, chuva que viria do céu, mais do que chuva, um dilúvio que viria para assolar a humanidade. Como crer numa coisa que eu nunca vi? Como eu vou crer nessa conversa de Noé? Isso não existe. Vamos continuar vivendo a nossa vida. Vamos continuar pecando como sempre. Mas o juízo de Deus, a sentença de Deus, estava traçada sobre a terra. O povo não quis ouvir. O povo não quis saber. O dia chegou, Deus ordenou que os animais, eu vou salvar os animais da terra. Deu ordem para que os animais adentrassem na arca. E disse para Noé: Noé, você e a sua família adentre na arca, porque eu vou fechar a porta. Noé, a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre.
Você vai ver o desespero, Noé, que vai acontecer do lado de fora. Aguarda, porque chuva vou começar a mandar sobre a terra. Passaram-se os dias, a chuva começou a chegar, o dilúvio consumiu com a terra, o dilúvio consumiu com os homens, não ficou nada que pudesse ser salvo. Mas os homens esqueceram, e o tempo continuou. Mas os olhos de Deus, sempre voltados para a humanidade. Os olhos de Deus, sempre voltados para o resgate da humanidade. E ele jamais abriria mão daquilo que ele criou com amor, com carinho, para sermos os seus adoradores. Jesus então vem à terra, paga um preço de sangue, o preço da cruz, volta para o Pai e deixa uma mensagem para a sua igreja. Mas nós estamos vivendo, como acabamos de ler, como nos dias de Noé, que o povo parece que não dava ouvido à mensagem da última hora. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, que o povo está dizendo assim, arrebatamento da igreja. Isso é conversa de pastor. Arrebatamento da igreja, isso é história que eu estou ouvindo há muito tempo. Era como eles diziam, chuva, nunca vi falar nisso, não conheço isso. Arrebatamento da igreja, isso Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus grande. As pessoas colocam Deus como Deus fosse o Salvador de todas as coisas. Claro que Ele é. Deus é o Salvador, Ele veio para salvar, Ele quer mudança, Ele quer jamais perder uma alma. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Porque esses estão seguros. Esses estão assegurados. Mas na morte do ímpio ele não tem prazer. Porque é uma alma que está sendo perdida. E nos dias de hoje nós estamos vivendo esta geração. É a geração do arrebatamento da igreja. Esta geração de hoje é a geração do rapto da igreja da terra. E tem muitas pessoas que estão dormindo, não estão acreditando que Jesus está voltando. Que Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. E Jesus, ele continua dizendo, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será rápido demais. A arca já foi construída. A arca já está preparada, o lugar para mim e para você. Mas se você não acreditar, só resta uma notícia para dar. A porta vai se fechar. E depois será tarde demais, igreja. E depois será um sofrimento imenso. Tem muitas pessoas que vivem tão enganadas e estão dizendo, mas pastor, a porta vai se fechar. Se Jesus voltar e me pegar de surpresa, eu vou ter uma segunda oportunidade, porque eu conheço
O livro do Apocalipse, ele abre uma janela e ele dá uma oportunidade para aqueles que ficarem, enfrentar o anticristo, enfrentar a besta e ter uma segunda oportunidade. Nós ouvíamos hoje pela manhã, quando o irmão Eliseu Liberato ministrava, e ele dizia: se com a presença do Espírito Santo na terra, se com a presença do Espírito Santo aqui na terra, ao nosso lado, nos ajudando, despertando a nossa consciência, nos alertando, tem muitos que não querem. Tem muitos que não querem dar ouvido. E depois que o Espírito Santo sair com a igreja da terra, como é que vai ficar aqueles que ficaram? Como é que vai ser o escape para esses que ficaram? Sabe, queridos, eu estava vendo um testemunho de um pastor. Esse pastor do estado de Roraima. Um pastor jovem, 35 anos de idade. Ele dizia no seu testemunho que ele teve a oportunidade de sair da terra por 10 horas. Por 10 horas o espírito dele saiu da terra. E a família já estava preparando os preparativos, aquele desespero muito grande. E ele diz que quando saiu da terra, o seu espírito, ele viu quando o seu espírito ia saindo da terra. 2 anjos ficaram, ele estava deitado, quando 2 anjos chegaram aos pés, 2 anjos na cabeça, e um anjo convidou ele para subir. Me acompanhe. Aquele anjo subiu, e ele atravessou as galáxias. E ele chegou no lugar. E o anjo disse: olha, poucos teve a oportunidade de chegar aqui. Abriu uma porta e entrou com ele. E ele viu como uma mesa, e aquela mesa não tinha fim. Ele olhava e não conseguia encontrar o fim daquela mesa. E ele foi passando naquela mesa, tinha muitas pessoas naquele lugar. E ele começou a ver e lembrar de muitos que estavam na terra, que partiram com Deus e estavam ali sentados naquela mesa. E ele passando, ele reconheceu alguns pastores, reconheceram muitas pessoas que estavam naquela mesa. Mas aquela mesa não tinha fim. E ele continuou andando com anjo, e andando lá no final do túnel. Depois de muita caminhada, o anjo abriu uma outra porta. E ele disse assim: aqui é a habitação do Pai. Ele disse: mas vamos entrar. Ele disse: não, aqui você não pode entrar ainda. Ainda não chegou a hora desses que você reconheceu, que estão na mesa. Você viu que ainda há muitas cadeiras vazias, Quando essas cadeiras estiverem lotadas, quando esta mesa estiver repleta, aí todos vão entrar naquela porta. Ainda não é o tempo. E aquele pastor,
ele dizia no seu testemunho, mas... E o anjo dizia assim para ele, você precisa voltar à terra, porque há muita gente te aguardando, tem muita gente te esperando. Ele falou, não, por favor, não me leve mais para a terra, eu quero ficar aqui. E ele repetidamente dizia, insistia com o anjo, eu quero voltar para a terra, eu não quero mais voltar para a terra. E o anjo dizia, mas você ainda tem uma missão para cumprir, me acompanha. E ele começou a descer. E nessa descida, ele começou a perguntar para aquele anjo, fazer algumas perguntas para aquele anjo. E de umas perguntas que ele fez, ele disse, eu queria saber uma coisa, como é que fica os filhos? Olha a pergunta que aquele pastor fez ao anjo. Eu quero saber como é que ficam os filhos dos teus servos que partiram para a eternidade sem salvação. Aquele anjo parou e disse para ele, os filhos dos meus servos, eu tenho dado a eles como herança. Herança, ninguém toma. Herança é conquista. Quando você herda uma herança, aquilo é teu. Ninguém pode tomar das tuas mãos. E ele disse, mas como isso? Teve muitos que partiram. Ele disse, não. Filhos, eu dei como heranças. E todos eles serão salvos. Todos eles chegarão lá. Todos eles têm promessa para adentrar lá. Sabe, queridos, ele disse, mas eu vi muitos que estavam fora da igreja. Como é que você me diz que eles estão lá? Ele disse, eu dei uma oportunidade na última hora. Na última hora eu dei uma oportunidade a eles. E todos eles estão lá. São heranças. Quando eu disse que os filhos são heranças, está guardados. Eu tenho um projeto com eles, com as famílias na terra. Sabe, queridos, aquilo falou muito forte no meu coração. E eu comecei a louvar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos, pastores, um juízo terreno de julgar as pessoas sem saber o que estamos falando. Nós temos uma sentença para dar às pessoas quando morrem e nós não sabemos o que ele fez na última hora. O ladrão da cruz estava ao lado de Jesus. E o ladrão da cruz olhou para Jesus e disse, Jesus, eu sou pecador. Eu estou aqui porque mereço. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele ladrão e disse, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Salvação é graça. Salvação é fé. Não vem de obras. É arrependimento. E os filhos que são heranças, que estiveram aqui, muitos estão lá fora,
eu tenho certeza que Deus vai trazer de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Deus tem o livramento para dar a cada um. Os nossos filhos não serão condenados, não. Deus tem promessa para o seu povo. Deus tem promessa para a sua igreja. Deus tem promessa para as famílias que se arrependem e que se voltam-se para Ele. Por isso, queridos irmãos, quando eu ouvi aquele testemunho, eu liguei para um pastor que ele estava ministrando na igreja dele, um grande líder no Brasil. Eu disse: pastor, o senhor conhece esse homem? Ele disse: este é um homem de Deus. Isso não é brincadeira, não é história de fantasia, não. Isso aconteceu. 10 horas. Ele perdeu. O espírito saiu do seu corpo. Depois retornou. E ele começou a contar algumas coisas que lhe foi permitido a falar na terra. E quando ele estava chegando na terra, ele viu uma escada com muitos degraus. E tinha uma multidão de pessoas muito próxima ao primeiro degrau. E ele perguntou para o anjo: quem é essa multidão que está tão perto de começar a subir esse degrau? O anjo respondeu: é a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Quando essa multidão colocar pé nesses degraus, trombetas vão começar a tocar nos céus. Trombetas vão começar a tocar nos céus. Ah, queridos, nós sairemos dessa terra. Nós voaremos ao encontro de Jesus. E estaremos num lugar que nunca mais as nossas lágrimas, todas elas serão enxugadas. Lá não tem mais pranto, lá não tem mais sofrimento, lá não tem mais dor. Não! Lá é o lugar que Ele preparou para mim, para você. Viver a eternidade com Ele. Por isso, igreja do Senhor, estamos vivendo as últimas horas na terra. Somos a igreja do arrebatamento. Quantos creem que você é a geração do arrebatamento? Levante a mão. Então, querido, vigie cada dia mais. Põe a tua fé em ação cada dia mais. Que com essas ferramentas, nós estaremos mantendo uma santidade com Deus. Nós estaremos vivendo uma fidelidade com Deus. E quando essas trombetas tocarem, nós sairemos dessa terra. E estaremos para sempre com o Senhor. Prepara a igreja, porque esta hora está chegando. Este é o momento. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que não são evangélicos? Levante a mão, quero conhecer você. Você é um amigo que veio aqui essa noite, você ainda não é evangélico. Levante a sua mão, ali está um amigo, está ali outro.